Sistema imunológico, nós temos aí 4 tarefas do sistema imunológico, imunitário, que é a detectar esse patógeno, a resposta nesse controle desse patógeno e o controle da resposta imune. Também temos aí a parte de memória. Então, 4 funções aí do sistema imunitário é tanto detectar esse patógeno, controlar ele, controlar a resposta imune para que não seja exagerada e também gerar uma memória para que da próxima vez que essa ativação acontecer, ele já consiga se comportar de uma forma mais rápida aí. A gente tem aí que imunologia é o estudo do sistema de defesa, e esse sistema de defesa, o excesso, ele pode gerar um dano ao corpo, né? Essa forma exacerbada desse sistema de defesa. A imunidade é um conjunto desse sistema de defesa, né? Que o corpo possui, e esse conjunto de sistema é chamado aí de sistema imunológico. E essa defesa, né, desse conjunto de sistema, que é o sistema imunológico, essa defesa é contra a agressão, tanto interna quanto externa, que a gente chama aí de exógena e endógena, né? Endógena e exógena. Então, tem aquelas, por exemplo, bactérias que vêm de fora, né? Pode vir por inalação, etc. E a do nosso próprio corpo, aí na nossa própria microbiota, por isso que ele define aqui como endógeno e exógeno. Sistema imunológico é um conjunto de mecanismos formados por células, né, que a gente vai ver lá, células granulostas e agranulostas também, e por fatores solúveis. Então, o nosso sistema imunológico, ele é composto aí de células e fatores solúveis, que esses fatores solúveis estão diluídos aí no sangue, que são as proteínas do sistema de complemento. Essa resposta imune gera uma ativação do sistema imunológico e para que aconteça essa ativação necessita de um umbral. Os tipos de imunidade, nós temos aí os dois tipos, que são os clássicos aí, né, que é a imunidade inata e adquirida ou adaptativa. A imunidade inata é a primeira, é a mais rápida, é a natural, é a instantânea, é a hereditária. Isso aqui é importante, pode ser que caia, vou até marcar aqui, né? É a hereditária. Ela não possui memória, possui 3 linhas de defesa, que a gente vai ver lá, que é a barreira, a resposta inflamatória e o sistema de complemento. Pode ser que ele peça isso como cita aí, quais são as barreiras do sistema da imunidade inata. Tem que lembrar, a barreira, resposta inflamatória e o sistema de complemento. Lembrando que as barreiras são físicas, etc. Vai ver lá na frente. As respostas inflamatórias são mediadas por células que liberam quimiocinas, etc. E o sistema de complemento, que é aquele processo lá, né, via lectina, manosa, enfim. A gente tem adquirida aí, que é a segunda, né, sendo que a inata é a primeira. Essa é mais lenta, adquire após o patógeno, né, ela possui memória e ela é específica. Então, de interessante aqui disso daqui, eu acho que basicamente é saber que a função é detectar esse patógeno, controlar ele, a resposta imune e gerar memória. E a inata adaptativa a essas funções aqui, tá? Que é ativação rápida, etc, etc, etc. Com relação à imunidade inata agora, falar só sobre a inata. A inata, ela gera uma resposta não específica, ou seja, para qualquer patógeno. Então ela vai atacar independente de qual seja o patógeno. Tem aí como função a primeira resposta, né, contra esse organismo, né, a primeira a atuar. E também ela faz parte do processo tanto de cicatrização quanto ela vai estimular a adaptativa, né, que vai ser a segunda aí, a segundo tipo de imunidade. Voltando a falar sobre as linhas de defesa da imunidade inata, então nós temos 3 linhas de defesa, que é a defesa de barreiras, é a resposta inflamatória e é o sistema de complementos. Pode cair como cita. Assim como pode cair como cita, cite 3 tipos de barreira. Pode ser física, química e biológica, e cite uma delas também. Então a gente tem como barreira física a própria pele, os cílios, o pelo do nariz, o muco epitélio. E a barreira química é o que isso aqui de cima secreta aqui embaixo, né? O suor, a saliva, enfim, né? Suco gástrico, lágrimas, urina, etc. E a barreira biológica é a nossa própria microbiota, certo?
Essa resposta inflamatória ela é gerada por toxinas, né? Pode ser aí, por exemplo, um exemplo de espinhas, furúnculos, seguindo aqui o padrão aqui de exemplo aqui em cima. Então, essa resposta inflamatória é mediada por toxina, que a gente vai ver lá que são as citocinas, certo? Citocinas. Tem lá interleucina, quimiocina, etc. Certo? As células de defesa, a gente tem aí os granulócitos, as células NK e as células dendríticas. Granulócito, o nome já diz, grânulos de toxinas, esses grãos que são as toxinas, que vão causar aí essa resposta inflamatória. Então, quem são as células granulócitas? São os eosinófilos, basófilos, neutrófilos e mastócitos. Lembrando aqui que eu coloquei aqui só para a título de informação, eosinófilo e basófilo tem uma relação aí parasitária e vou até tirar esse nome alergeno aqui para não confundir as coisas. E aí, alergia, certo? Não é alergeno, é alergia. Certo? E alérgica. Neutrófilo é mais relacionado à bactéria, né? Se o neutrófilo está alto, bactéria. Se o eosinófilo está alto, pode ser parasitário. Se o basófilo está alto, pode ser uma alergia. E os mastócitos aí como principal produtores de histamina. Lembra a histamina lá que vai causar dor, vai causar febre local, etc. Então, histamina aí nos mastócitos. As células natural killers elas vão atacar sem distinguir qualquer tipo de antígeno. Elas vão atacar, né, até porque elas fazem parte do processo de inata, elas vão atacar sem distinguir quem é. São as natural killers e as dendríticas que são as que vão apresentar o antígeno. Né? Vai chegar lá no gânglio linfático, vai fagocitar esse patógeno, vai chegar até lá o gânglio linfático e vai apresentar lá os linfócitos T virgem, certo? Então vamos apresentar lá os linfócitos T virgens. Lembrando que quem apresenta o TCD4 são macrófagos, mas a dendrítica especificamente é o linfocito T virgem, e aí eles vão se diferenciar aí depois. A gente também tem a terceira linha aí, que é o sistema de complemento. A gente vai ver lá também depois, só aula específica de complemento. E eles são os principais mediadores, isso aqui é importante, da humoral, ou seja, o sistema de complemento depende também de anticorpo, dos anticorpos, certo? IgM e IgG, certo? Então, esses linfócitos B são produtores de anticorpo. Por isso que diz aqui que são principais mediadores da humoral. Lembrando que a adaptativa se divide em humoral e vai se dividir depois lá em celular, sendo que a celular são mediadas por linfócitos T e a humoral é por linfócito B. Certo? Então ele diz assim, principal mediador humoral do processo inflamatório junto com o anticorpo. E essas proteínas só grudam, no caso essas proteínas do sistema de complemento, elas vão se grudar lá nas bactérias para impedir aí que essas células se multipliquem, ou seja, vão fazer o processo de opsonização. Lembra lá do sistema de complemento? Também são constituídos por proteínas solúveis no sangue e também participam de diversas funções, onde a gente vai falar lá no assunto específico de sistema de complemento. Mas o principal aqui é saber que tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Barreira, inflamação e sistema de complemento. Componentes ainda da inata. Então tem os fatores constitutivos, que são as citocinas. Tem a barreira, que são as físicas, químicas e biológicas. Tem as moléculas de reconhecimento, que é o MHC, né, do sistema maior de complexo maior de histocompatibilidade, o HLA, né, antígeno leucocitário humano. Tem as células, que são polimorfas, granulócitas. Tem lá o sistema enzimático, né, C1, C2, C3, que é o complemento. Tem a fagocitose, que é próprio da inata, né, pelos macrófagos. E tem a inflamação, que é gerado por toxinas desses granulócitos aí. Então são componentes da inata. Cite componente da inata. Pode ser que ele peça isso. Então você pode citar lá como células granulócitas, pode citar como moléculas de reconhecimento, barreiras, a própria inflamação, fatores constitutivos que são citocinas. Então tudo isso aqui pode cair como cita também. Outra função da inata
é combater a infecção, né, extracelular. Então ela vai combater a infecção extracelular e também a defesa antivírica que é intracelular. Então a extracelular é mediada por fatores de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6 e esse interferon aí que é antivírica, né, que é o interferon do tipo 1, que vai dizer lá que é o alfa mais beta, certo? Interferon do tipo 1. Então é antivírico. É... Aí ele diz aqui o seguinte: a imunidade inata não reconhece células do nosso corpo. De que forma? Por três mecanismos. De que forma que essa imunidade ela não vai atacar a célula do nosso corpo? Primeiro é porque as células normais não produzem ligando. Então, esse é o primeiro motivo. Então, nossas células normais ela não vai produzir esse ligando para poder chegar lá, o anticorpo se ligar ou as células se ligarem. Segundo é que os receptores se localizam na região basal. Então você tem lá a região apical e você tem a região basal, certo? Então onde é que estão esses receptores? Na região aqui basal. Então nessa região daqui, ó, não tem, onde as células ficam circulando, não tem também esses receptores. E as proteínas reguladoras impedem a ativação aí também da inata. Então tem umas proteínas reguladoras aí fazendo impedindo aí que essa inata se ative. Essa é a informação que tinha lá que eu acho difícil aí cair também. Agora vem o processo de ativação da adaptativa. Para acontecer a adaptativa, o que vai acontecer? A gente viu que a célula dendrítica ela vai fagocitar um PAMP, né, que é um padrão molecular associado a patógeno, ou um PAMP, né, padrão molecular associado a dano. Então essa célula dendrítica ela vai fagocitar e aí vai chegar lá e vai apresentar esse antígeno bem lá no gânglio linfático ao linfócito T virgem e ele vai se diferenciar. Porém, isso pode acontecer também mediante a macrófago. Né? O macrófago vai acabar liberando também fatores de necrose tumoral, interleucina 1 e interleucina C. Também, isso também vai ativar o sistema imunológico, ou esse macrófago a gente viu também que ele pode apresentar o linfócito T CD4 efetor. Então pode acontecer aí de diversas formas. Mas a forma mais clássica aí é via dendrítica apresentando esse antígeno lá ao linfócito T virgem no gânglio linfático. Aí eu coloquei aqui também que as toxinas que são geradas aqui, só informação a mais, elas vão causar mais febre, perca de peso, mais proteína C reativa, vai causar também leucocitose e neutrofilia também. Aumento de neutrófilos, aumento de leucócitos, essa proteína C reativa é produzida no fígado aí. Então faz o exame aí também para detectar se está alta essa proteína C reativa, pode ser um sinal de infecção também. Ou de alta concentração de citocinas no organismo, certo? As citocinas também regulam essa resposta imune e também regulam a inflamação. Ela é de produção transitória e também atuam no local ali também, certo? Elas agem bem no local. Agora vem os tipos de imunidade inata. Tipo de imunidade inata nós temos aí a aguda e temos a crônica. Perceba que a fase aguda da imunidade inata ela tem uma relação com células polimorfonuclear, ou seja, as granulócitas. Se a gente está falando da inata, a gente viu que a inata são polimorfos, são granulócitos, que são neutrófilos, basófilos, eosinófilos, né, mastócito, macrófago, dendrítica, células natural killer. Já na fase crônica, mas é um tipo de imunidade inata, já vai atuar aí células mononucleares, que são agranulócitos, que são células como monócitos e linfócitos, que são linfócitos T e linfócito B. Então perceba que tem uma relação da parte crônica da inata com a adaptativa por ter ativação, por ser mediado por células aí linfocíticas, certo? E a aguda é a mesma coisa, é a própria inata. Então ele diz assim, que a fase aguda, ela os sinais e sintomas são em minutos e horas, enquanto a crônica são semanas, meses, anos aí. Ou seja, ela é intermitente, ela vai e volta, fase crônica. A aguda já no próprio nome já diz. Eu anotei aqui também que essas células granulócitas, esses grãos, como eu já falei antes,
são grãos de toxina e que esse excesso pode levar a uma reação inflamatória aí, exacerbada, certo? Eu também anotei aqui que os neutrófilos têm uma relação com bactéria, como eu tinha falado, basófilo com alergia e eosinófilo com parasitário, né? Então, se está alto eosinófilo, parasita, se está alto basófilo, alergia, se está alto neutrófilo, bactéria. Mas eu acho que isso não cai, mas os neutrófilos também têm função de fagocitar, lembrando que o neutrófilo ele fagocita e morre, né? Enquanto que o macrófago ele vai fagocitando várias vezes e a dendrítica também fagocita e vai lá apresentar. Mas esse cara aqui é uma linha de frente de batalha aí, né? Que é o neutrófilo. O basófilo também secreta heparina, né? Para evitar coagulação. Informação que eu coloquei aqui só para agregar aqui mais coisas aqui, mas basicamente o que a gente precisa entender é que essa fase aguda aqui ela é em minutos e horas, são células granulosas, que são os eosinófilos basófilos, e macrófagos dendríticas e natural killer também. Né? Macrófago função de fagocitar, dendrítica apresenta antígeno e NK citocina e ataca aí sem distinguir quem é o patógeno. Já a crônica são semanas, meses, vai e volta, é intermitente, né? Existe a presença de mononucleares que são agranulócitos, como monócitos linfócitos, né? E esse monócito é aquele que vai virar lá o macrófago quando atravessa a barreira aí do endotélio, né? O capilar. Atravessou para ir para o intestício, ele já vira macrófago. Outras células também são os próprios macrófagos, óbvio, que fagocitam e também secretam IL-1. Aqui eu coloquei uma relação aqui com, caiu na prova também, imunidade, diferença entre passiva e ativa. Pensa assim, ó, ativa é tudo que seu corpo vai ter que ativar para produzir anticorpo. Passiva é direto anticorpo no seu organismo. Ou seja, o leite materno é passivo porque já passa direto IG, se eu não me engano é IgG, né? Leite materno é IgG. Lembro, IgG de grávida, né? Também, se eu não me engano, também tem um IgA também, que acaba indo também no meio, mas o principal é o IgG, então ele acaba passando de forma passiva. E também soro, por exemplo, soro antiofídico é o próprio IgG. IgG não, é o próprio anticorpo, que eu não sei qual é, né? O anticorpo específico para aquela determinada coisa, então é de forma passiva por isso. Enquanto a vacina, que é diferente do soro, a vacina vai estimular o seu corpo a produzir anticorpo específico para essas moléculas que foram inseridas ali na vacina. Então, leite materno e soro é passiva e vacina é ativa. Um detalhe importante aqui que eu coloquei é saber que essa imunidade passiva, que é o leite materno, ela não gera memória. Então, enquanto está ali, né, você está fornecendo aquela quantidade ali, ela não vai gerar nenhuma memória, até porque você está injetando direto o próprio anticorpo no organismo. Certo? Então, uma informação aí que eu não sabia e não lembrava, eu coloquei ali. Então, agora a imunidade adquirida, né, que gera uma resposta específica, né, para um determinado patógeno, inicia mediante a apresentação desse antígeno. Quem apresenta? As APS, células apresentadoras de antígeno. Lembrando que esse antígeno pode ser apresentado tanto via dendrítica ao linfócito T virgem, quanto ao macrófago pode apresentar também mediante ao TCD4, que é o helper aí, auxiliar, certo? As APS, células apresentadoras de antígeno, são os macrófagos ou células dendríticas aí. Lembrando que células dendríticas, de novo repetindo aí para ficar reforçando, a célula dendrítica, ela vai até o órgão linfóide secundário e vai lá apresentar esse linfocito T virgem. Quando ela fagocita, lembra? Quando a célula dendrítica fagocita, ela perde adesão ao endotélio, porque ela fica lá no endotélio ou no intestício, né? Na barreira física, ela perde essa adesão lá, quando ela fagocita, e sim ela pode atravessar para a corrente sanguínea, correr até o linfático e ir lá até o gânglio apresentar esse antígeno. Aqui também eu vi uma informação num vídeo informando como é que esse macrófago apresenta o TCD4. Ele diz assim, ó, o macrófago, né, quando ele fagocita, ele vai liberar interleucina 1. Essa interleucina 1 vai ativar o linfocito helper CD4. Esse CD4 vai liberar interleucina 2, perceba que primeiro foi 1, depois é o 2. E aí sim, essa interleucina 2
vai lá e estimula a fabricação aí de linfocito T, CD8 ou linfocito B virgem também, né? Não só para complementar aí mais informação, mas a princípio o foco nesse aqui é dendrítica via linfocito T virgem e macrófago via T-help CD4, que é o auxiliar, o help é a mesma coisa. A gente vai ter dois tipos de imunidade inata. A gente vai ter a imunidade humoral e a celular. Pensa assim, a célula é o linfocito T, é aquela que vai diferenciar, elas vão atacar, citotóxica, vai auxiliar, produzir anticorpo, né? Estimular o linfocito B a produzir anticorpo, etc, etc, né? E vai gerar o T regulador aí que vai controlar essa resposta imune. Mas pensou em celular e humoral, lembra que celular é linfocito T e humoral é linfocito B, né? Humoral de M de memória, certo? Então lembra assim, esse M aqui é de memória, de memória é linfocito B, para não esquecer. Então tem assim, a gente eu anotei aqui. A imunidade humoral, ela produz anticorpo ou imunoglobulina, óbvio, via linfocito B. Detalhe, a imunidade humoral ela é extracelular, enquanto a imunidade celular ela é intracelular. Por que extracelular? Lembra, ó, se é linfocito B e o linfocito B produz anticorpo, vários anticorpos, esse anticorpo tem função de quê? De opsonizar, né? Opsonizar lá o micróbio, né? Então ele vai opsonizar por fora. O anticorpo ele não entra na célula. Então ela é extracelular por isso. Já o linfocito T, pensa assim, ó, por que ela é intracelular? Porque ele vai estimular um linfocito chamado CD8, né? E esse linfocito citotóxico, que é o CD8, ele vai chegar lá no patógeno, ele não vai opsonizar, ele vai grudar no patógeno e vai liberar essa citocina e vai destruir essa célula como um todo, lá dentro, certo? Então, ele não vai atacar ou por fora, não. Ele vai atacar por dentro, ele vai atacar liberando citocinas para destruir essa célula como um todo. Então, faz essa analogia aí, porque é mais fácil para gravar, pelo menos foi assim que eu gravei. Então, a humoral é ver linfocito B, certo? E vai precisar de quê? Vai precisar de ser ativado para gerar esse anticorpo. Lembrando que o linfocito B, ele é para ele produzir anticorpo, ele vai se transformar em plasmócito. Então, o plasmócito é o linfocito T virgem, o B virgem ativado, certo? Então, plasmócito é o linfocito, é ele que vai produzir o anticorpo. Então, ele vai ser esse linfocito B ele vai ser estimulado, óbvio, a célula dendrítica, né, que nem a gente aprendeu lá. A célula dendrítica vai lá no gânglio linfático. Chega lá no gânglio linfático, ela vai apresentar ao linfocito T primeiro, T virgem. Esse T virgem vai se diferenciar de T helper 1, vai se diferenciar de T helper 2. Se for de T helper 1, vai estimular macrófago. Se for de T helper 2, vai estimular linfocito B. Assim que funciona, né? Então, assim que ele vai estimular aí esse linfocito B a produzir. Não é direto, né? Não é a célula que apresenta o antígeno direto ao linfocito B. Tem que tomar cuidado com isso aí, para não complicar. Porém, o linfocito B, ele tem a capacidade de encontrar um pedaço desse patógeno também, esse patógeno ir lá, se ligar nele, e aí sim ele começar também a se diferenciar. Então, ele tanto pode receber, né, via TH, né, via o linfocito T auxiliar, como ele também pode se ligar o patógeno para poder se ativar, né? Então ele vai se ativar e aí vai começar a gerar esse anticorpo, que são moléculas, né? A gente já sabe que é um anticorpo, etc. A gente vai ver lá na frente também, né? IgM, IgG, IgD, IgA, IgE, tudo isso daí. Sobre a humoral ainda falando, que as principais características da imunidade humoral é reconhecimento de antígeno, né? BCR é o receptor, né?
receptor de células B, certo? Então, célula oral, óbvio, linfocito B que produz anticorpo. Então, produção de anticorpo. E também te falou que é extracelular, porque anticorpo é extracelular, grava assim, certo? Já a resposta imune da celular, que é via linfocito T, aí já vai ser o quê? TCR, porque o TCR tem um MHC e é intracelular. Então, tem que tomar cuidado aí. Se ele colocar lá imunidade humoral, tem que ser BCR. Ele pode não falar de anticorpo, pode falar de BCR, tem que lembrar que BCR é linfocito B. Imunidade celular, TCR é linfocito T. Se tem linfocito T, vai ter o MHC também, porque o MHC é que vai ligar lá, lembra? O MHC, vai ter o linfocito T, vai ter o TCR, vai ter o MHC e antígeno. Vou ter que lembrar disso aí. Imunidade celular. Ela é intracelular, como a gente já falou várias vezes. Você tem lá o linfocito T virgem, ele vai precisar ser ativado. Então quem é que vai apresentar? Mesma coisa, células apresentadoras de antígeno, aí sim ela apresenta direto ao T. E esse T vai apresentar o B. Ou o B pode chegar de vez, é o que a gente falou cá em cima, né? Então, o linfocito B sim vai receber essa ativação através de uma célula apresentadora de antígeno, e aí ele vai poder se diferenciar em 3 células. Pode se diferenciar em células de morte, de ativação e de regulação. Ele diz assim, ó, T citotóxico, que é o linfocito T CD8, ou T auxiliador, ou T CD4, ou T helper, tudo isso aqui é a mesma coisa. Auxiliador, CD4 e helper é a mesma coisa. Lembrando que quais são os tipos de helper? É o TH1, TH2 e TH17, foi o que ele colocou na prova passada. Tipo de linfocito T CD4. E o linfocito T regulador. Então, CD8, CD4 e T regulador. Qual é a função desse CD8? Produzir citocinas, né? Destruir a célula infectada. Ele vai destruir a célula como um todo. Já o auxiliador, ele vai estimular a produção de anticorpo via linfocito, via linfocito B. Ele vai vai estimular mais macrófago para aquela região, para fagocitar mais fácil ainda, aumentar essa fagocitose naquela região. E os reguladores é eles que vão fazer esse controle, né? Ele vai evitar essa resposta imune muito forte, né? Para evitar até um problema aí de doença autoimune por essa resposta imune aí muito forte. Então, CD8, CD4 e regulador. Ele fala aqui também sobre antígenos. Vai falar lá no final também, mas já está aqui no slide. O antígeno é o que ativa ou não a resposta imune. Lembra que o que ativa 100% é o imunógeno. Então, o antígeno é uma molécula proteica que reage com o anticorpo para virar imunógeno, exceto a pteno. A pteno é uma molécula pequena que reage com o anticorpo, mas mesmo assim não tem a capacidade de ser imunógeno. Certo? Então, o que é que pode ser um imunógeno? Pode ser uma proteína, pode ser uma glucoproteína, pode ser uma lipoproteína, pode ser um lipídio, pode ser um polissacárido. Lembra? Polissacárido está na membrana lá da lipo-LPS, gram-negativa, né? Das gram-negativas. Né? Então, esse lipopolissacárido é um imunógeno, não é um antígeno. Antígeno é proteico, por isso que eu coloquei aqui, ó, antígeno é uma molécula proteica. Imunógeno pode ser proteica ou não proteica, certo? Então, o antígeno ele pode ou não ativar o sistema imune. Porém, o imunógeno ele sempre vai ativar o sistema imune, certo? Exceto se for um apteno, certo? Ele diz aqui também que o ácido nucleico ele não ativa a resposta imune. Proteína ativa, glicoproteína ativa, lipoproteína ativa, mas ácido nucleico não. E o patógeno é o agente causador, né, da enfermidade. Eu vou deixar esse vídeo de receptor para o próximo para não ficar muito grande aí. Valeu!